Olá, eu gostaria de compartilhar hoje a palavra de domingo, uma palavra sobre a Páscoa. Quero dizer que Deus de alguma maneira me incomodou durante a noite. Eu tive um sono bem leve, picado, pensando justamente nessa palavra de hoje. E resolvi acordar cedo, terminar de ler o que eu precisava ler e escrever. Então eu queria compartilhar com vocês, né, pedir a Deus que use da minha vida para que eu possa edificar a vida de vocês, assim como eu também tenho sido edificado com as ministrações que têm vindo. Eu estou gravando agora no fundo de casa porque as duas crianças estão ali dentro. A Cacá está fazendo o trabalho de segurá-las ali dentro enquanto eu gravo, mas esse é o fundo da minha casa aqui. Vamos lá, gente. Eu queria compartilhar uma palavra sobre a Páscoa chamada A Obstinação de um Povo ao Pecado e a Misericórdia de Deus. Então, o tema é a obstinação de um povo ao pecado e a misericórdia de Deus. O versículo tema está em Êxodo 24, do 4 ao 8. E antes de ler, eu queria te convidar a orar comigo. Pai, te agradeço por esse dia, te agradeço pelos meus irmãos, te agradeço também por esse tempo, Pai, de reclusão, que nós estamos ficando em casa, podendo valorizar novamente, Pai, os laços familiares, estreitar esses laços, Pai, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os pais. Nós te agradecemos por esse tempo. Pedimos, Pai, por cada uma das pessoas que têm sido atingidas e sofrendo com esse momento do coronavírus. Pedimos a Tua boa mão, a Tua proteção sobre cada uma dessas pessoas. Dá-nos sabedoria como pessoas, como famílias, como nação, como humanidade, Pai. Nós pedimos que o Senhor olhe por nós, a todos nós, Pai, como humanidade diante do Senhor. E o Senhor nos cuide, nos proteja, esteja sempre conosco. Peço que o Senhor use da minha vida, fale através de mim com essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para a edificação da Tua igreja, a edificação da vida dos meus irmãos aqui, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Esse trecho de Êxodo, ele fala assim: Moisés, então, escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois, Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Isso está em Êxodo 24, do 4 ao 8. Esse é o versículo tema e eu já vou chegar nele lá. Antes eu quero contextualizar aqui. A Páscoa é uma celebração que marca a vida cristã e a vida judaica. A saída do povo hebreu do Egito, a Páscoa é o momento da saída do povo hebreu do Egito. E isso virou um motivo de festa no calendário judeu. Desde então, desde que o povo saiu do Egito, isso virou um motivo de festa. Todo ano é comemorada a Páscoa judaica. E a Páscoa judaica ela é comemorada com pães sem fermento, com cordeiros, com ervas amargas, que é a forma como que eles comemoram, os judeus, né? E isso está em Levítico 23, 5, tá? A descrição de como que isso é comemorado pelos judeus. Nos dias de Jesus, na época de Jesus, né, desde aquela saída do povo hebreu do Egito até o momento que Jesus veio, Jesus também foi destinado à morte. Ele estava na Galileia pregando e ele sabia o momento que seria da morte dele. E a palavra fala assim: se aproximando a época da Páscoa, né, faltando 6 dias para a Páscoa, Jesus tem aquela entrada em Jerusalém, aquela entrada triunfal, que é no lombo de um jumento, as pessoas com ramos
recebem ele entrando em Jerusalém, e isso faltava 6 dias para a comemoração da Páscoa. E há 2 dias da comemoração da Páscoa, Jesus senta à mesa com seus discípulos e ceia com eles. Fala a última mensagem dele para os discípulos, prediz a morte para os discípulos e fala sobre a sua morte acontecendo no dia da Páscoa. Então, os judeus, a gente sabe disso, que os judeus eles não aceitaram Jesus, né? Aqueles religiosos da época não aceitaram Jesus como o Messias enviado, o Messias a qual o Antigo Testamento falava a respeito. Então eles continuaram comemorando a Páscoa, mas da maneira como a Páscoa foi colocada anteriormente, desde a época de Moisés. E Jesus traz um novo significado para a Páscoa, quando ele morre na data da Páscoa. E após Jesus começa o cristianismo. Então por isso que eu falei que a Páscoa é uma celebração que marca a vida judaica e a vida cristã. Porque depois de Jesus, houveram judeus que creram em Jesus, né? Mas principalmente com a difusão do evangelho através da vida de Paulo, muitos que não são judeus começaram a crer em Jesus. E esse fato dos judeus não passarem a crer em Jesus, eles também comemoravam a Páscoa, mas da maneira como Jesus havia falado para comemorar a Páscoa, que é repartindo um pão e bebendo um vinho, um cálice, né, de vinho, como a gente faz hoje na igreja todo primeiro domingo do mês. Porque nós não somos judeus, mas somos daqueles que creem em Jesus, né? Somos cristãos. Então, é a forma como nós comemoramos a Páscoa. E isso passou a vir até nós quando Roma assume o cristianismo como religião oficial, e isso passou a vir para o Ocidente todo. Até então era algo que estava mais preso à religião judaica lá no Oriente Médio. Mas eu quero falar a respeito, estou contextualizando aqui, porque da Páscoa hoje, mas eu quero falar a respeito do relacionamento do povo de Deus com ele e a libertação da escravidão no Egito. A história do povo hebreu começa lá com Abraão. Deus chama Abraão, fala assim: Abraão, eu quero que você saia aqui da sua terra, saia da casa dos seus pais, eu vou levar você para uma terra que você ainda não sabe onde é, e vou fazer de você uma nação grande e extremamente numerosa. Isso não era só literalmente numerosa, estamos falando dos judeus, porque o Abraão é o pai dos judeus. Mas também, Abraão, a palavra fala que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi computado como justiça. Então ele creu nessa palavra de Deus de sair da sua terra, e isso fez com que Abraão também fosse um pai nosso, como cristãos hoje, porque nós cremos em Deus, na promessa. Então também, se nós cremos na promessa, o pai que creu na promessa foi Abraão. Então essa situação de que Deus promete a Abraão uma descendência numerosa não é só literal, mas ela também é espiritual. E Abraão sai, e aí a esposa de Abraão era estéril, que era Sara, mas Deus faz um milagre e dá um filho, que é Isaac. Isaac também se casa, a sua esposa era estéril, mesmo assim Deus também faz um milagre e dá a ele Jacó. E Jacó teve 12 filhos, né? E esses 12 filhos se tornaram as 12 tribos de Israel. E acontece que o povo foi crescendo, essa descendência de Abraão foi crescendo, e em algum momento eles ficaram escravos do povo egípcio. E aí que começa a história da Páscoa, porque se a gente sabe que a Páscoa é a saída do povo hebreu como escravo do Egito, é importante saber que eles não eram escravos desde o início. Abraão não era escravo no passado. Eles se transformaram escravos, eles ficaram escravos e permaneceram assim por mais ou menos 420 anos, 430 anos, não lembro exatamente, mas foi perto disso, 420 ou 430 anos. Então, é um povo que ficou por mais de 400 de anos escravos. E aí, de repente, Deus levanta Moisés, que era um hebreu, que foi criado dentro da casa do faraó, dentro do palácio do faraó.
e fala assim para Moisés: você vai libertar o povo dessa escravidão que durou 400 e poucos anos, e já deu o tempo deles ficarem aqui em escravidão. Agora eles vão sair, e é você quem vai tirá-los. E o Moisés começa a se revelar ao povo diante dessa palavra de Deus, e a gente conhece o relato das 10 pragas que foram enviadas ao Egito. E através dessas pragas, elas não vinham só para ferir o Egito, elas vinham para derrubar as estruturas do Egito. O Egito era, na época, como se fosse os Estados Unidos hoje. Ele era o império da época, como foi Roma muito tempo depois. Mas nessa época, o Egito era a potência mundial. Tudo acontecia no Egito. E quem construiu o Egito como império foram os egípcios em termos de planejamento, de estratégia e tudo mais, mas a força motriz era o povo hebreu. Quem construiu o Egito, quem levantou as edificações que haviam no Egito, foi o povo hebreu. A ponto de a gente ver na palavra falando que há uma aproximação de 2 milhões de pessoas que eram escravos. O povo hebreu era quase 2 milhões de pessoas. Então, quando Moisés vem, né, é chamado por Deus, tem a resistência toda dele, mas quando ele de fato começa a falar com o faraó e as pragas vêm, elas vêm não só para ferir o Egito, mas também para começar a dar começa a dar um sinal para o povo hebreu de que Deus era com eles. Então, cada praga feria e machucava o Egito, mas não machucava o povo hebreu. E o povo hebreu começava a ver, opa, esse cara que está falando aqui, que está vindo para nos libertar, Deus é com ele. E aí, cada uma dessas 10 pragas ia reforçando aquilo no povo. Até que vem a última praga, onde mata todos os primogênitos que haviam no Egito, e também aqueles primogênitos das casas onde o sangue não tinha sido passado na porta. Então, e aquilo traz um grande pesar para o Egito todo. E essa foi a última praga, e a praga onde Faraó se rende ao poder de Deus e deixa o povo hebreu sair. E a palavra conta, eu estava lendo sobre isso nos últimos 2, 3 dias de novo, e é bem legal o fato da gente voltar a visitar as Escrituras, porque a gente começa a ver detalhes que a gente geralmente não vê quando lê de uma forma apressada ou quando alguém conta uma história para nós. E a palavra fala que quando eles saíram do Egito, eram mais ou menos 2 milhões de pessoas, se eu não me engano, só em homens eram 600 mil homens, então com mulheres e crianças devia ter mais ou menos 2 milhões, a aproximação. A palavra de Deus fala que Deus conduziu eles por um caminho que não era o melhor caminho, que um caminho mais aberto, porque ele falou que se fosse pelo caminho mais aberto, era muito fácil de que fossem atacados por povos inimigos. E aí você imagina um povo que ficou 400 e poucos anos escravo, sem exército, não era acostumado a lutar, não era nem organizado, ir por um caminho aberto. O primeiro inimigo que achasse, por mais que nem fosse tão numeroso quanto, a chance de ganhar deles era muito grande. Daí Deus conduz eles por um caminho tortuoso, um caminho cheio de pedras, mais complicado, mas que dava de frente com o Mar Vermelho. E depois também fala que o faraó se arrependeu de ter deixado eles irem e sai atrás deles com o faraó e mais todo o exército do Egito. Quando eles se deparam de frente com o Mar Vermelho e olham os egípcios atrás deles, o povo de cara começa a murmurar e a reclamar com Moisés. Falar, Moisés, foi para isso daqui que você tirou a gente do Egito? Foi para isso daqui que o seu Deus, que esse Deus tirou a gente de lá para a gente morrer aqui no deserto, na frente do mar, pelos egípcios aqui atrás? E Deus fala com Moisés, Moisés, só fale para o mar abrir. Não é contra vocês não é contra você que eles estão reclamando, é contra mim. Então, só fale para o mar para que ele se abra, que vocês vão atravessar seco. E o povo vai lá, atravessa seco, e o faraó vem com todo o seu exército para atravessar, e Moisés ordena que as águas se fechem, e as águas se fecham em cima do faraó.
e também do exército. Aí você imagina, e a palavra fala que não sobreviveu uma pessoa. Você imagina o Egito depois disso. A palavra não fala sobre isso, mas eu fiquei pensando aqui na hora. Na hora que eu estava fazendo o estudo, eu falei, caramba, imagina um momento onde o seu rei, o seu líder maior saiu com todo o exército e todo mundo morre. O Egito, que era uma potência, passou a ficar desprotegido. Então, depois disso, você vê como não é uma vergonha só naquele momento de ter tomado as 10 pragas, né, ter sofrido com as 10 pragas, mas também depois. O Egito ficou completamente desprotegido. Todos os inimigos que souberam disso provavelmente tiraram vantagem disso. Atacaram o Egito, despojaram, pegaram um monte de coisas ali. Então, eu não sei porque eu não conheço a história, mas eu imagino que sim, porque um povo que perde o seu líder e todo o seu exército, que na teoria são os homens mais fortes que fazem a proteção das fronteiras, das terras, provavelmente deva ter sofrido ou até mesmo sucumbido como potência na época. Então isso é uma grande vitória também de Deus sobre o povo egípcio. A obra foi completa, a gente acaba não percebendo, mas foi. E aí então o povo saiu, atravessa o Mar Vermelho, e logo de cara vem uma dificuldade, a dificuldade de água. Não tem água no deserto. E o povo de novo chega para Moisés e fala: pô, Moisés, era melhor eu ter ficado no Egito, porque lá no Egito tinha água. A gente sofria, era escravo, tudo bem, mas a gente bebia água, a gente vai morrer de água aqui no deserto. Vai morrer de sede aqui no deserto por falta de água. E Moisés ouvia aquela reclamação do povo e levava para Deus, e Deus falava: Moisés, é contra mim que eles estão reclamando, não é contra você. Fique tranquilo, eu vou fazer sair água para esse pessoal aqui. Moisés vai lá, fere a rocha e sai água para o pessoal. Aí todo mundo toma água, fica satisfeito, louva a Deus. Aí caminha mais um pouco, eles começam provavelmente começa a acabar todos os mantimentos deles, eles começam a ter dificuldade e começa a faltar pão. E aí reclama com Moisés que não tem pão, porque lá no Egito era escravo e lá a gente sofria, mas pelo menos comia pão. Aí Deus vai e manda o maná. Aí todo mundo fica feliz da vida e louva a Deus. E o maná era um negócio interessante, porque se você guardasse mais do que uma porção para um dia, ela apodrecia, juntava bicho. Mas na sexta-feira tinha que pegar para 2 dias. E na sexta para o sábado, se você pegasse para 2 dias, ele não pegava bicho, não apodrecia. Era um milagre de Deus. E o povo estava vivendo, estava olhando aquilo. Ali a pouco, anda mais um pouco e o povo começa a reclamar que não tinha carne. A mesma história, reclamam para Moisés. Né? No Egito era melhor, Moisés, porque a gente não sofria com isso, comia carne pelo menos. E Deus fala: Moisés, é contra mim, eu vou mandar carne para os caras. Aí manda um monte de codorna vindo do Egito ali para eles comerem à vontade. E a palavra fala que eles comeram o maná até o dia que eles entraram em Canaã. Ou seja, ficaram 40 anos comendo maná. Né? O maná, inclusive, foi uma das coisas que estavam dentro da Arca da Aliança, que Deus pediu para que juntasse um pão de maná, que fosse feito de maná, e colocasse dentro da arca. E esse pão nunca apodreceu. Olha que interessante. Mas o que acontece, que a gente vê nesse ciclo de saída do Egito, de enfrentar realidades de dificuldade, é uma inclinação do povo muito grande para se lembrar do tempo em que eram escravos. Porque por mais que fossem escravos, o ser humano é interessante porque ele se acostuma com as coisas, né? Por mais que eles fossem escravos, que eles sofressem, eles não tivessem liberdade de escolha, nem liberdade para fazer o que quisessem, nem andar onde quisessem. Não eram, definitivamente, não era só que eles eram escravos para trabalho, eles não tinham direito de escolha de nada. Mas diante de uma situação de liberdade, mas de frente com uma dificuldade, era melhor que tivesse a limitação que a escravidão trazia do que necessariamente a liberdade e a fé de acreditar, de crer num Deus que estava com eles. E olha que eles já tinham visto um monte de coisa acontecer, tinham visto pragas e eles não sofrendo, tinham visto um mar se abrir, tinham visto água da rocha,
pão que cai do céu, codorna aparecendo para ser carne para eles. A quantidade de sinais que eles viam constantemente de Deus. E aí eu chego nesse relato que a gente falou, que é o versículo pelo qual eu coloquei como versículo tema. 3 meses depois deles saírem do Egito, 3 meses, eles chegam no deserto do Sinai. E no deserto do Sinai tem um monte chamado Monte Sinai. E é nesse Monte Sinai que Deus se revela de uma forma ainda mais clara com o povo. Só 3 meses depois de sair do Egito. A quantidade de coisas que eles já tinham vivido, mas em 3 meses depois Deus fala assim, agora eu vou falar com você, Moisés, diante de todo o povo. Todo o povo vai ouvir a minha voz falando com você e eles vão entender, vão crer de que eu estou com eles e que eu falo com você. E aí a palavra fala que Deus chama Moisés, fala para o povo se santificar, lavar suas vestes, ficar pronto, porque no terceiro dia Deus ia baixar como se fosse uma nuvem densa no monte, e aí Moisés ia subir nesse monte para que Deus falasse com ele. E aí isso acontece no terceiro dia. Isso está em Êxodo 19 até o Êxodo 32. Quem quiser ler depois, esse relato está todo lá. E Moisés sobe nesse monte e fala com Deus, e Deus fala com Moisés, dá a ele os 10 mandamentos, que são os 10 mandamentos que nós conhecemos. Isso está em Êxodo 20. E ele dá também as leis cerimoniais, o cuidado com o sábado, o cuidado com os holocaustos, né? Todos, e também dá leis civis, leis que regulamentam o convívio entre eles, leis sobre escravos, leis sobre partilhas, leis sobre, enfim, leis sobre o convívio entre o povo. Então, Deus dá um pacote de leis que são não só leis morais, como os 10 mandamentos, mas também leis cerimoniais, depois leis civis, leis de convívio, né? E aí Moisés desce desse monte, ele fica, na palavra não especifica quanto tempo ele fica, mas ele sobe, eu consigo imaginar, assim, era um monte onde Deus desceu em forma de nuvem, ninguém podia nem chegar perto. A palavra fala que Deus falou que qualquer homem ou animal que chegasse perto de um determinado perímetro do monte morreria na hora. E aí Moisés cruza isso, entra e fala com Deus, depois volta, e depois de receber todas essas leis, ele fala para o povo. E aí entra esse versículo que a gente colocou no início, que está em Êxodo 24, do 4 ao 8. Eu vou ler aqui de novo. Ó. Em seguida, Moisés descendo, ó, leu o livro da aliança. O que é esse livro da aliança? São justamente essas leis, os 10 mandamentos, as leis cerimoniais e civis, para o povo. E o povo disse, faremos fielmente o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo e disse, esse é o sangue da aliança que Deus fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Quais palavras? Aquelas palavras que ele tinha lido ali agora. Então dá para perceber um cuidado de Deus com um povo que a mentalidade era escrava. Eles sabiam ser escravos, eles não sabiam ser livres. Eles sabiam o que era viver na escravidão. Eles sabiam o que era obedecer ordens. Eles não tinham uma lei própria, eles não tinham uma constituição, um regimento próprio. E Deus fala assim, ó, esse vai ser o regimento do meu povo, essa vai ser a identidade do meu povo. Os 10 mandamentos, eles vêm como leis morais, como leis que regulamentam a espiritualidade daquele povo e a identidade daquele povo com o seu Deus. Porque se havia alguma coisa que acontecia na terra naquela época, acontece até nos dias de hoje, mas naquela época, é o boca a boca. Os povos vizinhos souberam do que aconteceu com o Egito e como que um povo escravo, sem poder nenhum, sem exército, sem batalhar, sem brigar, conseguiu sair do Egito protegido pela mão e pelo poder de um Deus. Então, cada um dos povos na época, na terra, haviam deuses que cultuavam. E Deus falava, eu não tenho um povo para mim, até chamar Abraão. E aí o povo hebreu tinha Deus como povo, como seu Deus, desculpe.
E aí os povos naquela época começaram a ver, puxa, esse Deus que feriu o Egito e despojou o Egito, porque a palavra fala também que eles despojaram mesmo o Egito, tiraram todo o ouro, prata que tinha, bens, animais e tudo mais, saíram com um monte de coisa, saíram ricos do Egito, ferindo o Egito e ainda matando o líder e o exército todo. Então aquele povo tinha uma identidade com um Deus. E Deus estava falando assim, eu sou Deus, o único, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E eu quero fazer com vocês uma aliança para que vocês caminhem nessa aliança e que vocês obedeçam esses estatutos, esses direcionamentos e esses mandamentos. Se vocês obedecerem isso, vocês vão se dar bem. Vocês vão prosperar. Eu vou estar com vocês, vocês vão prosperar. E olha que eles já tinham murmurado algumas vezes antes de ouvirem isso da parte de Deus. E aí Moisés pega aquilo, desce com esse mandamento, com essas leis, lê para o povo fala, ó, nós vamos fazer fielmente tudo que o Senhor ordenar. E aí eles fazem sacrifício e o sangue, Moisés fala, esse é o sangue da aliança que Deus fez com vocês. O sangue daqueles animais que haviam sido mortos ali. E esse trecho é familiar. Esse é o sangue da aliança que Deus fez com vocês, de acordo com essas palavras. Esse texto é familiar. A gente ouve ele quando é dia de ceia. Só que a gente lê ele em Mateus. Isso está em Mateus 26, 28. Jesus ceia com os seus discípulos. Lembra que eu falei lá no começo? 2 dias antes da Páscoa, Jesus chama os seus discípulos e ceia com eles. Dá o pão a eles e fala que aquele era o corpo. E quando Jesus dá o vinho, fala assim, ó, este é o meu sangue. É o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Mateus 26, 28. Então, aquele sangue que Moisés derramou sobre o povo no passado era um sangue de cordeiros que foram sacrificados nos 12 altares, né? Que era um sangue daquela aliança que Deus estava querendo fazer com o povo na época para dar identidade ao povo. Mas é claro que o povo não conseguiu seguir aquilo que ele falou que fielmente seguiria. E aí o que foi preciso acontecer? Aconteceu que veio Jesus, que morreu como cordeiro, e ele fala que vocês não vão beber literalmente do meu sangue, mas esse vinho, toda vez que vocês se reunirem em memória de mim, esse vinho vai simbolizar o meu sangue. E esse sangue é a nova aliança que é derramada em favor de vocês para perdão dos pecados que vocês têm. Isso é divino, é maravilhoso e é quase que inexplicável. É inexplicável. Como que um Deus se inclina para um povo, para uma raça, depois da raça ter feito tantas e tantas contrariações, de duvidar, de fraquejar tanto quanto o ser humano fez. E aí eu continuei aqui, coloquei assim, o que isso tem a ver com a história de Israel e com a nossa história como povo e como humanidade hoje. Depois daquilo que Deus fala através de Moisés ali e que derrama o sangue daquela aliança, Moisés volta ao monte, Deus chama ele de volta ao monte e ele entra no monte, no meio daquelas nuvens, e a palavra fala que ele ficou 40 dias e 40 noites lá. Mas que nesses 40 dias e 40 noites, Deus começou a dar um monte de outras leis, principalmente as orientações para Moisés como fazer o tabernáculo. Ele disse, ó, esse tabernáculo que você vai fazer é um modelo do tabernáculo que existe nos céus. Então eu preciso que você anote tudo exatamente com medidas e com materiais, porque você vai fazer a réplica do que existe nos céus. E aí Moisés fica esse tempo lá sem dar satisfação nenhuma para o povo, porque o povo não podia se aproximar também do monte. E nesse tempo também que Moisés está lá, Deus pega as tábuas de pedra que ele talha e ele mesmo escreve na pedra os 10 mandamentos. E quando Deus estava terminando de passar essas orientações, Deus fala para Moisés, Moisés, é melhor você descer porque o seu povo se corrompeu. E eu quero ler isso aqui está em Êxodo 32, 7 ao 10. Deus fala para Moisés, desça porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se.
Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. E disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua, pois eu farei de você, Moisés, uma grande nação. E Moisés começa em seguida a pedir pelo povo. Falar, Senhor, mas o Senhor tirou todo mundo do Egito, agora vai matar todo mundo? O que os outros povos vão falar do Senhor? Né? Que é um Deus que mata, é um Deus que tira para ceifar. E aí Moisés consegue, na conversa com Deus, voltar à ideia de que Deus tinha de matar o povo. Mas Deus fala assim para Moisés: eu estarei com você, mas não vou estar mais com o povo. Eu falarei com você, mas com esse povo que é obstinado e duro de coração, eu não quero mais me relacionar. Olha que golpe duro. Que golpe duro. O que acontece é que quando Moisés desce e fala com Arão, que tinha sido quem tinha feito o bezerro de ouro, Arão era irmão de Moisés. E Arão responde para Moisés assim, ó, não te enfureças, meu senhor, pois bem sabes que o seu povo é propenso para o mal. Então, olha, Deus falando que o povo se corrompeu, que se desviaram daquilo que tinha ordenado, rapidamente se desviaram, e era um povo obstinado. As palavras de Deus para Moisés. Depois Arão, quando Moisés vai falar com Arão, Arão fala assim, ó, você sabe, Moisés, que esse povo é propenso para o mal. O que eu tiro de conclusão, gente, com essa exposição da palavra de Deus lida aqui? Eu tiro a conclusão de que nós, como humanidade, como seres humanos, nós somos propensos para o mal. Nós somos um povo obstinado, voltado para o pecado. Somos um povo que é só receber um direcionamento e esse direcionamento vem para nós como um desafio para que seja desobedecido. Eu falo isso porque se a gente for pensar, desde o primeiro homem que veio à Terra, uma vez eu ouvi uma frase dizendo que o homem, a raça humana é tão má, é tão inclinada para o mal, que o primeiro homem que veio já pecou. Então, se não for da parte de Deus a misericórdia dele e o quanto ele nos perdoa, nos carrega com a sua misericórdia, a gente não tem chance nenhuma. Então não há nada que a gente possa fazer. A gente leu aqui um relato de Deus tentando fazer com um povo uma aliança para que esse povo fosse a expressão do próprio Deus. Para que esse povo fosse para que todo mundo que visse esse povo visse o próprio Deus. E o que aconteceu foi que o povo acabou se inclinando para o mal. Eu não coloquei aqui na referência, mas um pouco antes, Deus tinha falado para Moisés assim, não façam nenhuma imagem de prata nem de ouro tentando me representar. E aqui deu para ver, se você ler no relato, está em Êxodo 32, eles não fizeram um bezerro achando que eram outros deuses. Eles fizeram um bezerro tentando representar a figura de Deus. E Deus falou antes para eles, não façam nada tentando me representar, porque nada vai conseguir me representar. Não ponham imagens de mim diante de vocês, porque vocês vão estar pecando se isso acontecer. E isso aconteceu. Uma vez eu estava numa formação que eu fiz, e um professor falou para mim assim, ó, eu quero que você faça, para uma sala toda, né? Eu quero que vocês façam um exercício aqui comigo e não pensem agora num elefante. Não pensem no elefante. E aí o professor perguntou, qual foi a primeira coisa que você pensou? E aí todo mundo falou, um elefante. Então, óbvio, porque o ser humano, quando a gente é convidado, né, quando a gente é ordenado a não fazer algo, a não pensar em algo, é exatamente naquilo que a gente pensa. Isso se chama inclinação ao pecado.
O Deus estava querendo livrar o povo do pecado naquela época, e o povo falhou e não cumpriu. Foi necessário trazer Jesus, o único cordeiro, o cordeiro sem pecado, que morreu por nós e que tira hoje todo o pecado do mundo, e que nos convida a entender o seu sacrifício e entender também que existe uma nova aliança feita por Deus por nós. Existe uma nova aliança, uma aliança onde a lei não é mais os 10 mandamentos, uma lei civil, uma lei cerimonial. A lei é: ame o seu Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como Jesus amou, como Jesus nos amou. Eu coloquei aqui que a lei de Deus é amar, a lei de Deus é cuidar, é orientar, proteger, pregar a palavra de Deus, aceitar e anunciar o seu amor, o amor de Deus às pessoas, fazendo distinção de pessoas e de pecados. Há um engano quando a gente fala de que Deus aceita todas as pessoas como elas são. Deus, na verdade, nos recebe como nós somos. A palavra de Deus diz: vem como você está. Mas a palavra não fala: fique como você está. A palavra é um convite à transformação. Deus nos recebe como somos, mas deseja nos ver transformados pelo seu amor e pela sua palavra. E em João 17:17 fala: revela-nos a verdade, a tua palavra é a verdade. Palavras de Jesus. E em João 1, quando João escreve acerca de Jesus, ele fala assim: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Eu queria deixar essa reflexão para todos nós. Houve uma tentativa de Deus de, através de um conjunto de leis e sacrifícios e cerimônias, nós nos identificássemos com Ele. Isso não foi suficiente. Foi necessário morrer, Ele vir e morrer por nós, para que nós pudéssemos ter vida de volta, uma vida em abundância, uma nova vida nele, uma nova aliança. E agora nós temos uma esperança de viver com Ele aqui e no porvir. Queria deixar essa lição da Páscoa. Um povo obstinado pelo pecado, mas um Deus eternamente misericordioso e com amor, que nos aceita de volta quantas vezes for necessário. Se houver em nós arrependimento e pecado, fruto de arrependimento, que é mudança de conduta. Eu esqueci de comentar, teve um relato que eu passei, onde Moisés pede para que Deus se revele a ele. Deus fala assim: não, eu não vou me revelar a você, porque nunca quem vê a minha face não pode viver. Eu vou passar, você vai ver a minha bondade, você vai me ver pelas costas. Mas esse relato, se você for ler, ele deve estar um pouquinho mais para frente de Êxodo 32, deve estar no 34. Deus passa e Deus começa a falar a respeito dele. E Deus fala: um Deus misericordioso, um Deus de amor, um Deus que aceita o seu povo, um Deus que não se inclina para um povo obstinado ao pecado, é um Deus que recebe aquele que precisa. É maravilhoso esse texto. Eu me arrepiei aqui só de falar. É maravilhoso. Eu convido você a ler e também a ficar com essa reflexão, essa lição que a Páscoa está trazendo. Nós somos um povo inclinado ao pecado e Ele é um Deus misericordioso que nos aceita e nos recebe na sua família, como seus filhos. E por isso nós temos muito, muito a agradecer a Deus. Meu desejo é que Deus te abençoe, que as misericórdias dele nos alcancem todos os dias. Um grande abraço.